Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais este vídeo. Me chamo Jonathan Martins e espero que todos vocês apreciem e gostem do conteúdo ao qual estou elaborando no decorrer desses últimos dias. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e acompanhe o nosso conteúdo. Hoje eu quero trazer uma reflexão muito importante sobre algo que está moldando a nossa sociedade, principalmente a geração mais nova, geração alfa e a geração Z, a dificuldade em lidar que principalmente a geração atual encontra de lidar com as frustrações. Vivemos um tempo em que todos são incentivados a vencer, a conquistar, a ter sucesso. Isso é bom, é benéfico, a meritocracia, isso não é errado de forma alguma. Incentivar, isso daí não está errado de forma nenhuma, incentivar é bom, mas o problema é quando esquecemos de ensinar também que a vida, também existe frustrações, existe derrotas, existe perdas, existem fracassos. E existem momentos em que vamos nos machucar, em que vamos perder, em que vamos cair e precisamos aprender a lidar com isso, aprender a ganhar, aprender a estar preparado para perder também. O problema hoje circunstancial que se nota nitidamente em boa parte, não partindo de uma premissa generalista, que isso é algo ruim, mas de uma ideia de parte dessa nova geração, que vemos pais e educadores que superestimularam seus filhos a competir e ser sempre os melhores. Então, sempre o foco ser o melhor nas notas da escola, o melhor no campeonato, o melhor no esporte, o melhor em todos os quesitos. Então, medalhas, conquistas, status, e isso traz benefícios, mas também tem um efeito colateral. Quando não preparamos as nossas crianças, quando não preparamos a nossa geração para lidar com a derrota. Queremos que eles sempre fiquem em primeiro lugar, mas será que preparamos eles para nem subir ao pódio? E como que eles vão lidar com isso? E quando a vida não segue o roteiro idealizado, o que faremos? Qual vai ser a nossa concepção diante da dificuldade? Exemplo prático, um jovem que cresceu ouvindo que sempre seria o melhor, que ele era o melhor, que ele era o melhor do que os demais, que ele era o destaque, que ele em tudo era bom. Quando ele recebe um não numa entrevista de emprego e ele entra numa crise, ele não vai saber lidar com essa rejeição porque ele não foi treinado para isso. Ele não foi treinado para lidar com essa porta que se fechou, para esse não que se fez tão audível e altissonante, ecoando dentro do seu ser. Então, as consequências da falta de preparo são enormes e absurdas quando não aprendemos a lidar com as frustrações. Situações comuns se tornam traumas. Então, uma demissão parece o fim do mundo. Um relacionamento que não deu certo é vivido como um fracasso insuportável e inadmissível. Nos tornamos egoístas, orgulhosos, muitas das vezes até mesmo exigentes e outroras manipuladores, porque queremos que o mundo gire ao nosso redor. Então, criamos um projeto que não avança, qualquer coisa que tínhamos como ideia perfeita, ele não avança. Então gera uma sensação de inutilidade. Isso impede o amadurecimento, isso trava o desenvolvimento do caráter, isso, em vez de aprender, faz com que, em vez de aprendermos com os erros, muitos até se refugiam no vitimismo, na ansiedade e até em comportamentos destrutivos. Isso é altamente nocivo
Isso prende muitos num ciclo vicioso e se prendem numa bolha. Outros atrás de telas, de jogos e de amizades tóxicas. Além disso, essa fragilidade tem-se a repetir. Quem não aprendeu a enfrentar problemas dificilmente ensinará aos seus filhos. Então isso vai perpetuar, vai se tornar um ciclo vicioso. Então ele não vai saber ensinar uma outra geração a lidar com os problemas e vai criando mais uma geração doente e enferma, não sabendo lidar com as frustrações da vida, não sabendo lidar com as rejeições, com as perdas, com a lapidação do caráter que se alcança em sua grande maioria, não é com as alegrias que a vida nos proporciona em momentos de pico, de êxtase, mas sim com as lágrimas, com as perdas, com as decepções que aprendemos a valorizar. Então as pessoas estão cheias hoje em dia de tantas informações, mas vazia de empatia. Estão conectadas o tempo todo, mas distantes do que realmente importa. A gratidão, a resiliência, o propósito, e isso, o resultado que vemos hoje nessa geração é um vazio existencial. Ressalto novamente, em parte dela, esse vazio existencial onde nada satisfaz, porque o foco está sempre nas conquistas externas, no crescimento exterior e não no interior. Vemos muitos correndo atrás do vento, querendo uma glória momentânea, um pódio para que muitos venham o aplaudir e ele ser tido como bom ou melhor e aquele que levou o glamour de alguma conquista vazia. Mas isso é o perigo do imediatismo. Esse comportamento também aparece até na fé. Vemos que muitos procuram a religião esperando soluções rápidas, imediatas para os seus problemas, para os seus traumas, para as suas dificuldades que estão atravessando. Quando a resposta ela não vem no tempo esperado, a frustração ela toma conta, o imediatismo leva muitos a desistirem da fé, como se Deus fosse obrigado a atender nossos desejos no tempo que determinamos. Isso é muito ruim. Mas a fé autêntica nos ensina a esperar, a confiar, a amadurecer no processo. A própria Bíblia mostra que a vida cristã ela não é isenta de frustrações, mas é justamente nelas que o nosso caráter ele é forjado. Aprendemos mais chorando do que sorrindo, perdendo do que ganhando. Não é uma analogia a que devemos ter uma vida só de perdas, não é uma reflexão de que devemos ter uma vida só de sofrimento, mas isso faz parte da construção do nosso caráter e da nossa caminhada. E conclusão dessa reflexão, a vida ela é feita sim de vitórias e também de derrotas, de ganhos e de perdas. Não podemos criar gerações que só sabem lidar com o sucesso, mas desmoronam quando estão diante do fracasso. Aprender a perder, aprender a esperar, aprender a suportar é tão importante quanto aprender a vencer. A Bíblia fala em vários exemplos sobre a fé, sobre a perseverança, sobre a paciência, sobre o dom, sobre virtudes que precisamos ter, desenvolver, praticá-las para nos tornarmos pessoas interiormente fortes. Precisamos resgatar valores que hoje a sociedade, a humanidade perdeu: a resiliência, a gratidão, a paciência, como dito. Somente assim teremos uma geração capaz de enfrentar os desafios da vida de forma madura, de forma equilibrada. Eu termino deixando essa reflexão para você. E como você tem lidado com as suas frustrações?
com as questões, com os dilemas da sua vida, elas têm te paralisado, elas têm te paralisado, te feito ficar de forma inerte a tudo, ou te ensinou algo, te ensinou a amadurecer, te ensinou alguma lição, que proveito você tem extraído das dificuldades que tem atravessado. Se essa mensagem de alguma forma fez sentido para você, deixe seu comentário, curta o nosso vídeo, compartilhe com alguém que precise e espero ter ajudado e de alguma forma ter abençoado a sua vida. Fique todos com Deus, forte abraço, até o próximo vídeo.